Amém, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Foram justamente os versículos que nós meditamos ontem. E eu gostaria de iniciar deles e conversar um pouco com os irmãos acerca... Eu acho que o microfone não está... Amém, graças a Deus. Então, como eu estava dizendo, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos hoje acerca da realidade que a Bíblia nos aponta de como a vida é temporária, né? Pode ser. Amém. Como a vida é temporária. E eu intitulei a nossa mensagem de hoje de Juntos por um pouco, separados para sempre. Ontem nós vimos a respeito dessa importância tão grande da doutrina da salvação anexada à doutrina da santificação. E hoje eu gostaria de enxergar esses versículos que nós meditamos ontem, pensando na realidade de dois homens que seguiram Jesus, pregaram o Evangelho e que ninguém desconfiava da diferença deles, da diferença entre eles. Muito pelo contrário, eles eram vistos como pessoas iguais. E vocês já sabem de que eu estou falando, Judas e Pedro. Ambos traíram Jesus. Mas o destino deles foi totalmente diferente. Eles passaram 3 anos e meio seguindo Jesus. Eles tiveram uma renúncia temporal, seguiram os ensinos de Jesus, pregaram acerca de Jesus, mas nós vamos ver que o destino eterno desses dois homens os separou para sempre. E a chave para nós entendermos isso está em um versículo, em 1 Coríntios, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo diz: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. E nós podemos enxergar mais claramente que Judas, o problema de Judas é que ele não amava Jesus. O problema de muitas pessoas que se afastaram da igreja durante a pandemia é que elas não amam Jesus. O problema de muitas pessoas que não se entregam à obra de Cristo é que não amam Jesus. O problema de muitas pessoas que vivem trocando de igreja é que elas não amam Jesus. Elas trocam de igreja por problemas pessoais, porque elas nunca tiveram um relacionamento pessoal com o seu Salvador. E nós precisamos ver o quão isso é sério, irmãos. Judas não seria visto por mim e por você de maneira nenhuma como uma pessoa amaldiçoada. Durante 3 anos ele enganou todo mundo. Os próprios discípulos, aqueles homens que andavam para cima e para baixo com ele, os apóstolos, foram enganados também. Judas tinha um poder, inclusive, de influenciar as demais pessoas. Quando Maria unge Jesus em Betânia, quebrando aquele aquele nardo precioso, nós vamos ver que é Judas que puxa. João vai falar sobre isso, que é Judas que, influenciando os demais, ele diz: mas que desperdício! Nos outros evangelhos, ao narrar essa passagem, diz que todos os apóstolos, todos os discípulos ali, eles disseram a mesma coisa. Mas quem puxa isso, quem influencia os discípulos a pensarem dessa forma, é Judas. E ele
nós já sabemos quem é. Ele é um adversário. Essa é a palavra em João 6. E um dentre vós é um diabo. A palavra diabo vem do latim, se eu não me engano, diabolus, que quer dizer adversário. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, analisando a nossa própria vida, à luz do que a Escritura fala, porque se nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, é porque de fato Deus não operou nenhum tipo de poder regenerador na nossa vida. Esses dois versículos que são extremamente profundos em Filipenses falam sobre isso, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto efetuar. Amém. Mas e aí? Será que Deus tem efetuado? Se Deus tem efetuado, você e eu deveríamos estar desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Nós vamos ver pessoas que passaram tempo juntos como marido e mulher. Ló e a sua esposa conviveram juntos, tiveram filhas, moraram muito tempo juntos um com o outro, a ponto daquelas filhas estarem na idade para se casar. Mas você sabe o que aconteceu com a mulher de Ló. E você sabe também o que aconteceu com Ló. Porque a carta de Judas diz que Ló era um homem justo. A carta de 2 Pedro. Que Deus guardou Ló. Então nós precisamos nos questionar acerca disso. Será que nós estamos muito mais preocupados nessas vinculações temporais, ou nós estamos ocupados com os nossos vínculos eternos? O Senhor Jesus vai mostrar aqui para a gente, Mateus 26 e 27, nós vamos meditar nesse trecho das Escrituras, vai mostrar justamente a diferença entre esses dois homens, nesse ponto final da caminhada de Jesus aqui na terra. Mateus capítulo 26, irmãos, ele vai narrar a partir do versículo 14. Olha que coisa. Então, Mateus 26, 14. Então um dos 12, que coisa assustadora, irmãos. Não era um discípulo, não era um dos 70, não era um dos outros tantos discípulos, mas era um dos 12. Aquele círculo mais íntimo de Jesus, que o próprio Jesus denominou de apóstolos. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. A iniciativa foi dele. A iniciativa não foi dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles queriam uma oportunidade, mas eles não viam essa oportunidade. E Judas então foi até eles. A Bíblia vai dizer que Satanás entrou em Judas. Mas Satanás já agia na vida de Judas, porque Judas não se preocupava com as coisas do alto. Judas se ocupava com as coisas daqui de baixo. Quando eu vejo tantas pessoas, irmãos, dando tanta importância a coisas que não têm importância nenhuma. E essas mesmas pessoas não dão nenhuma importância àquilo que tem toda a importância. É isso que a gente vê aqui na atitude de Judas. Quantos Judas tem na igreja hoje, irmãos? Quantas pessoas que estão brincando dentro da igreja? Elas estão brincando de ser cristão. Elas dizem amém, aleluia, glória a Deus. Elas muitas vezes fazem algumas coisas, mas elas nunca tomaram atitude de amor em relação a Jesus. Elas não amam o Senhor Jesus. Elas são capazes de passar a vida inteira, longos períodos, afastado de Jesus. Elas são capazes de trocar Jesus por qualquer coisa. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que
que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Que coisa assustadora. Esse é o preço. Versículo 15. Que me quereis dar e eu vos entregarei. Quem faz a proposta é Judas, irmão. Quantas pessoas estão na igreja, mas o coração deles está assim. E aí, diabo? E aí, Satanás? O que é que você vai me oferecer para eu sair dessa igreja? Eu estou querendo uma namorada, eu estou querendo mais dinheiro, eu estou querendo ajeitar minha vida, eu estou querendo saúde, eu estou querendo isso. Eu não estou muito satisfeito com essa igreja, não. Você quer que eu entregue o pastor para ser morto? Eu entrego, não tem problema nenhum. Quanto é que você vai me dar? Sabe, perceba, irmãos, como é assustador isso. Essa é a realidade da igreja evangélica moderna, cheia de Judas. Você olha para um lado e para o outro, só tem Judas. Pessoas que estão temporariamente com Jesus, elas podem até fazer algumas coisas, elas podem até renunciar a algumas coisas, mas no fundo, tudo que elas desejam é se dar bem, é atingir os seus objetivos, é atingir os seus objetivos terrenos. E eu não estou dizendo que esses objetivos são ilícitos, irmãos. Muitos objetivos lícitos são diabólicos, porque nos afastam de Deus, e tudo que nos afasta de Deus é diabólico. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, ele propôs, que me quereis dar e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele. Quem buscava? Judas. Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. Imagine, irmãos, e ele volta para estar com Jesus como se nada estivesse acontecendo, dando risada com os outros apóstolos, ceando, como a gente vai ver, com os outros apóstolos, fazendo tudo naturalmente, mas ele já tinha vendido Jesus. Irmãos, isso é assustador. Quantas pessoas já tomaram uma decisão no seu íntimo a se afastar de Cristo, mas elas ainda não fizeram isso na prática? Ainda sorri, ainda frequenta, ainda faz alguma coisa. Não, eu não estou afastado, é só esse período. Não, não é assim, é só o momento que eu estou passando. Não é desse jeito, é desse jeito. Meu irmão, aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E olha que coisa interessante. Judas está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Mas olha o que aconteceu pouco antes, no versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. A gente sabe quem é essa mulher, Maria. Ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos. Abra agora em João 12,14. Deixe marcado, Mateus, a gente vai voltar. Mas abre João 12,14. Você vai ver que não foram todos os discípulos, mas eles foram influenciados por Judas. João 12, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, olhe como João já identifica, o que estava para traí-lo, ele ainda não tinha ido, mas ele já tinha decidido no seu coração trair Jesus. Imaginou isso, irmão? Ele estava para traí-lo e disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas entrou no ministério para se dar bem. Ele tinha o hábito já de tirar o dinheiro daquilo que era ofertado para ele. E uma vez que ele entendeu que Jesus ia morrer,
disse: eu quero sair com o máximo de dinheiro que eu puder levar. Já imaginou isso? Que coisa assustadora. Voltando agora para Mateus 26. Vendo isto, versículo 8, indignaram-se os discípulos. Não, os discípulos foram influenciados por Judas. Olha o perigo de um pouquinho de fermento. Ele leveda toda a massa. O poder influenciador que o diabo deu a Judas, de influenciar os próprios discípulos. Mas rapaz, que desperdício, está vendo? 300 denários. 300 denários, irmãos, é o preço de um trabalho, de um ano de trabalho. É muito maior do que o preço que Judas estava se propondo a vender Jesus. Que coisa! Olha a diferença da atitude de Maria, que amava Jesus, para Judas, que não amava Jesus. O problema na Bíblia, irmãos, sempre gira em torno da palavra amor. Quem você ama? A você mesmo ou a Jesus? Quem você ama mais? A sua família ou a Jesus? Quem você ama mais? Essa é a pergunta. Por isso que as pessoas não estão dispostas a sofrer, por isso que as pessoas não estão dispostas a passar nada por Jesus, porque elas não amam a Ele. E Judas é esse paradigma, esse exemplo de todos os apóstolos que vieram após ele. Versículo 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E aí Judas ficou indignado. E essa foi a gota d'água para ele ir trair Jesus. Ah, é assim? É assim então? Então eu vou ganhar meu dinheiro. E ele vai e traz Jesus por 30 moedas de prata. Os discípulos começam a preparar a Páscoa. Versículo 20 do capítulo 26. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Jesus agora está somente com os 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele já sabia. Isso daqui, irmãos, é misericórdia. Ele está dando a oportunidade de Judas confessar o seu pecado e deixar. Mas Judas não queria confessar, porque Judas não amava Jesus. Judas o odiava. Eu quero que você entenda, irmãos, que a Bíblia nos apresenta uma verdade que nós lutamos contra. Ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo. Ou você ama Jesus ou você o odeia. Mesmo aqueles que dizem: não, eu não tenho, eu gosto de Jesus, mas assim, eu não sou como esses fanáticos. Tanto que você odeia ele. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Você trai uma pessoa que você não ama. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Irmãos, isso é amor. Ele está dando mais uma oportunidade. Ele deu a primeira: eu já sei que um de vocês é o traidor. E ele está dando uma segunda. Ele está mostrando para o traidor a punição para aquilo que ele estava disposto a fazê-lo. Irmãos, você sabe, olha que coisa Jesus diz aqui: melhor que não fora nascido. Você sabe o que é uma pessoa melhor que você nunca tivesse nascido. Às vezes é difícil a gente associar essa frase à pessoa de Jesus. Jesus está dizendo: era melhor que esse homem nunca tivesse nascido, porque se ele nunca tivesse nascido,
ele não passaria a eternidade inteira no inferno, mas porque ele nasceu, está fazendo o que está fazendo, ele vai passar a eternidade inteira no inferno. Você percebe por que é sério o que a gente está fazendo aqui? Você percebe por que é tão importante a gente pregar o verdadeiro evangelho e refutar o falso? Você percebe como nós temos que ter bastante cautela em relação àqueles que pregam o evangelho hoje? Porque o próprio Jesus disse que viriam até nós lobos disfarçados de ovelhas. O Senhor, usando o seu servo, o apóstolo Paulo, disse que os servos de Satanás se disfarçam de ministros de justiça. E aqui nós estamos vendo um exemplo. Quem diria que Judas era essa pessoa que eu e você já conhecemos? Nessa época aqui, ninguém diria, ninguém estava desconfiado de Judas aqui não, irmão. Mas Jesus já sabia. E perceba que não há nenhum temor na vida de Judas. Por isso que Paulo fala o que fala para nós em Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que foi que aconteceu? Você perdeu sua casa? Ô irmão, que pena, mas que bom que você é um homem salvo, regenerado. Você perdeu todo o dinheiro que você tinha. Que bom que você não perdeu sua alma. Você está perdendo sua saúde. Que bom que você não perdeu sua alma. Sabe, irmãos, a gente pode chegar no céu sem saúde, sem dinheiro. A gente pode chegar no céu sem companhia, sozinho. Mas a gente não pode chegar no céu sem Jesus, sem amá-lo. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Olha a dissimulação. Olha a dissimulação. Ele já tinha feito. Vocês já leram aqui comigo. Ele já tinha recebido o dinheiro, já estava com ele. Mas ele dissimula. Você chega para uma pessoa hoje e você fala: meu irmão, minha irmã, você está fazendo isso é errado, arrependa-se. Mas eu nunca tive a intenção. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Mas aqui ninguém está entendendo nada. Os discípulos mesmo só vão entender depois do acontecido. Mesmo hoje, irmãos, a gente pode passar 20, 30 anos dentro de uma igreja e ser Judas. Muitas pessoas estão na igreja, irmãos, porque suas vidas estão andando, talvez não como elas sonhavam, mas estão andando de uma forma razoável. Mas se a perseguição, a aprovação aumentar um pouquinho mais, elas traem todo mundo. O ditado de muitos evangélicos é: farinha pouco, meu pirão primeiro. Porque você acha que as pessoas se importam tão pouco com a igreja a ponto de cogitarem essa proposta indecente de igreja virtual? Isso é uma anomalia. Isso é uma ofensa ao sangue precioso de Jesus, que comprou a sua igreja, não de maneira virtual, mas de maneira real. E se você não se levanta contra a mentira, é porque você é tão mentiroso quanto aquele que está contando a mentira. Não, pastor, é porque eu não gosto de confusão. Pois é, meu filho, tem esse pessoal mesmo. A Bíblia chama eles de covardes, não herdarão o reino de Deus. Então aqui Jesus está indo ceiar. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras.
Agora a gente vai ver a outra pessoa da nossa história. Pedro. Percebe, irmãos, que o problema de Pedro não é que ele não amava Jesus. Ele amava Jesus. O problema de Pedro é que Pedro não se conhecia. Pedro não tinha se conhecido ao ponto de saber que o mal habitava nele, mesmo ele sendo um cristão verdadeiro. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. A ideia é todos vocês irão me abandonar. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quem você acha que é o alvo prioritário aqui? Quem você acha? Quem é aquele que prega domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo 2 vezes? Você acha que o diabo quer fazer o quê? Você acha que vai acontecer o quê? Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E a gente vai perceber, irmãos, que o problema de Pedro é que Pedro não se conhecia. Pedro ainda estava imaturo. Ele estava acompanhando Jesus, mas de longe. E a gente já sabe o que vai acontecer com Pedro. Mas a diferença principal entre Pedro e Judas é que Jesus orou por Pedro. Pedro, eu roguei por você, Pedro. Eu orei por você, Pedro, para que você não desfaleça. Vamos abrir em Lucas. Amém? Lucas capítulo 22. Simão, Simão, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, quando você mudar de direção, fortalece os teus irmãos. Voltando agora para Mateus. E eu quero agora, diante dessas duas verdades aqui, eu quero que a gente seja sincero, irmãos, em relação à igreja evangélica moderna, a igreja evangélica dos nossos dias. Você acha que a igreja evangélica está cheia de Judas ou de Pedros? Quantas pessoas estão na igreja só porque foi dito para elas que se elas fizessem os rituais certinhos, elas iriam ter a sua vida protegida ou melhorada? Quantas pessoas estão na igreja hoje achando que Jesus é algum tipo de segurança, que está protegendo de qualquer coisa negativa que aconteça na sua vida? A gente já viu o que Paulo passou. E olha que Paulo amava Jesus e Jesus amava Paulo. Então a gente observa, irmãos. E agora eu quero trazer essa aplicação, eu quero trazer esse ensino para uma aplicação na nossa vida. Todos nós que estamos aqui temos entes queridos, parentes,
amigos, colegas de trabalho. Essas pessoas estão passando um tempo com a gente juntos. Mesmo irmãos de igreja, elas estão passando um tempo com a gente juntos. Mas, muito provavelmente, se elas não amam o Senhor Jesus, elas não vão passar a eternidade conosco. Se é que a gente ama o Senhor Jesus. Percebeu, irmãos, como o nosso cristianismo ele precisa brilhar mais? Nós fomos chamados para impactar e não para sermos influenciados. O mundo, ele se escandaliza mais quando você renuncia aos seus direitos do que quando você luta por eles. É isso que a gente foi chamado a fazer, irmãos. Por isso que Jesus diz lá em Lucas 22, Pedro, você tem que se converter, Pedro. Pedro, até, irmãos, tinha uma sinceridade nas suas palavras, diferentemente de Judas, que totalmente simulado. Mas você vai ver que quando Jesus vai ser preso, todo mundo corre, mas Pedro pega na espada e vai lutar. E ele consegue até ferir um rapaz que estava lá, que era servo do sumo sacerdote. Mas quando a sua arma física foi lhe tomada, ele fugiu também. Porque as palavras de Jesus assustaram Pedro. Ele disse, Pedro, guarda a tua espada, porque com a espada fere, pela mesma espada será ferido, Pedro. E aí Pedro então ficou assustado. Pedro disse, e eu não posso lutar então? Como é que vai ser? Como é que vai ser então? E aí aquele homem que estava disposto a lutar com um soldado, negou Jesus diante de uma criada, uma mulher. Ele ficou com medo da mulher. Você vê que essas pessoas mais valentes, nos seus momentos mais difíceis, são os mais covardes. Já vi isso várias vezes. Várias vezes. Então aqui a gente vai ver agora, no versículo 69 do capítulo 26. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. Jesus já foi preso. Judas já traiu Jesus. E agora, irmãos, nós vamos ver o que acontece. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Pedro não disse que estava disposto a morrer. Pedro não puxou a espada, não chegou lá e disse, não, venha, pode vir, vocês vão ver o que é bom para tosse. Agora, quando ele estava aqui sem espada, quando ele estava lá, Jesus já tinha sido preso, já tinham batido em Jesus, Jesus estava sendo julgado. Pedro então agora está morrendo de medo. Ele porém negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Gente, você passou 3 anos e meio com Jesus e não sabe? E saindo para o alpendre, ele foi visto por uma outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, eu juro que não conheço tal homem. Perceba, irmãos, que a traição de Pedro só vai aumentando. A primeira vez ele disse que não conhecia Jesus, a segunda vez ele jurou que não conhecia Jesus, a terceira vez ele vai amaldiçoar Jesus. Ele negou outra vez, jurando, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar. Praguejar aqui, irmãos, quer dizer amaldiçoar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Imediatamente. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente.
Tem uma passagem, nessa passagem, irmãos, em Lucas, nós temos um dado extremamente importante que não tem aqui em Mateus. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 22. Finalzinho do capítulo 22 de Lucas. Nós vamos ver o que foi que fez Pedro sair chorando amargamente. Versículo 61. Logo depois de Pedro ter negado pela terceira vez, diz assim: então voltando-se o Senhor, quem é o Senhor? Fixou os seus olhos em Pedro. Eita! Jesus estava lá dentro, provavelmente já com seu rosto desfigurado de algumas pancadas, e Pedro está lá fora negando a Jesus. Mas como eu estou vendo um carro que está lá do outro lado da rua, através dessa porta, e muitas pessoas às vezes longe podem me ver, assim Pedro vê Jesus através da porta, e Jesus olha para Pedro. Mesmo em todo aquele sofrimento que Jesus estava, ele olhou para Pedro e ele fixou, não foi um olhar de passada, não, ele fixou o seu olhar em Pedro. No exato momento em que Pedro negou pela terceira vez. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Percebe, irmãos, a diferença de Jesus para Pedro? Percebe a diferença de Judas para Pedro? Algumas pessoas se ausentam da igreja e voltam como se nada tivesse acontecido. Cadê o choro amargo? Cadê o desespero santo por ter negado o corpo de Cristo? Por ter se afastado daqueles que amam a Cristo como seu Salvador? Versículo 3 do capítulo 27 de Mateus. Então Judas, o que o traiu, olha o que acontece com Judas. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, percebeu? Judas não tem arrependimento, Judas tem o quê? Remorso. É o que vai acontecer com muitas pessoas no final da sua vida. Perceba que isso só vai acontecer no final da vida de todos os apóstatas. Até lá eles vão estar se distraindo com aquilo que o mundo tem para distraí-los. E cada vez mais o mundo tem produzido distrações para aqueles que as desejam, de todos os tipos. Judas, no final da sua vida, ele foi tocado de remorso. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu era tão feliz no tempo que eu estava ali com o pessoal, e agora eu neguei Jesus, Jesus vai ser morto, e eu estou com esse dinheiro, mas não vai adiantar nada para mim, e agora? Quantas pessoas vão perceber isso? Fez tanto esforço para comprar uma casa, para comprar um carro, fez tanto esforço para educar um filho, fez tanto esforço pelas essas coisas temporais, e quando essas coisas temporais acabarem, e aí, vai ser como? O que vai ser? Percebe, irmãos, que o fato de você reconhecer um pecado não significa que você se arrependeu dele. Judas reconhece aqui, devolveu as 30 moedas de prata até os principais sacerdotes. Ele foi até lá, do mesmo jeito que ele foi lá e se propôs a entregar Jesus, ele vai lá também com a iniciativa de devolver o dinheiro. O que acontece aqui? Judas não obedecia a ninguém, Judas só fazia o que ele queria. Perceba que o inferno está cheio de pessoas que fizeram do seu jeito. Eu vivi a minha vida do meu jeito. Esse é o lema de todos aqueles que estão no inferno.
são ovelhas, eles não obedeceram o pastor, Cristo. Eles são bodes, eles viveram a vida do seu jeito. Eu ia quando eu queria, eu dava o que eu queria, eu falava quando eu queria, eu fazia o que eu queria, o que eu não queria, ninguém ia me fazer. Mesmo quando eu sabia que estava errado, eu não admitia. Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Ó, pessoal que fez amizade com Judas para Judas entregar Jesus, agora está dizendo: você já fez o que eu queria, não quero mais nada com você. Assim é como o mundo vai tratar você. O mundo vai te oferecer um monte de coisa, e quando você der as costas para Jesus, o mundo também dá as costas para você. Pequei traindo sangue inocente. Sim, e aí, Judas? O que eu tenho a ver? É o que diz aqui os sacerdotes. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Ó, Judas, foi você que tomou a iniciativa de vir até nós. Isso é contigo. Olha como é perigoso, irmãos. Eu coloquei uma frase que eu tinha postado há um ano atrás, mais ou menos. Muitas vezes, irmãos, a gente se esquece daquilo que a gente planta. Mas Deus não. E a verdade de Deus se cumprirá. O que você plantar, você vai colher. Versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele tomou essa atitude sozinho. Ó, eu termino a minha vida do meu jeito. Perceba a diferença de Pedro. Quando Pedro ele traz Jesus, como é que ele se sente? Ele se sente perdido. E como ovelha perdida, ele fica esperando o seu pastor resgatá-la. E é exatamente o que acontece quando Jesus ressuscita. Ele avisa aquelas mulheres que o viram: avise aos meus discípulos e a Pedro que eu quero me encontrar com eles. Porque se dissesse avisa aos meus discípulos, Pedro não ia. Eu neguei a Jesus, não sou digno de ser chamado discípulo de Jesus. Então, irmãos, aqui é preciso que a gente entenda: as suas escolhas definirão aonde você vai passar a sua eternidade. Elas vão determinar isso. Se você tem desenvolvido a sua salvação com temor e tremor, é porque Jesus te regenerou. Mas se você não tem desenvolvido a sua salvação com temor e tremor, não adianta você saber todas as doutrinas da graça, não adianta você saber todas as doutrinas bíblicas. Isso não vai trazer proveito para você. Muito pelo contrário, isso vai aumentar a sua condenação, como de Judas. Ninguém de nós aqui esteve mais perto de Jesus do que Judas. Judas esteve com Jesus fisicamente 3 anos e meio. Ele viu tudo que Jesus fez, ele ouviu tudo que Jesus falou. Mas não foi suficiente. Uma das coisas que mais me assusta em relação a algumas pessoas que frequentam a igreja, passam o tempo sem vir e voltam de novo, é que você não vê nelas arrependimento. Zero arrependimento. Nenhum. Eles não enxergam isso como traição. Por isso que Judas está até na frente de alguns. Então Judas, ele foi se enforcar. Sabe, irmãos, para onde você acha que os suicidas vão? Claro. Tem gente ainda que defende que o suicida pode ir para o céu. Como assim? A Bíblia diz: não matarás. Você matou a você mesmo, você é um assassino. É como um aborto. Meu corpo, minhas regras. Não
foi o que dizia uma campanha publicitária aí, que era motivada pelos atores da Globo, eu acho. Meu filho, aí Jesus diz: meu universo, minhas regras, inferno. Não matarás. Você matou seu filho, imagine. Matou seu filho. A gente está vendo, a gente está assistindo, né? A gente está orando, a gente está chorando junto com Ana e César. Todo esse sofrimento de Dylan, que foi diagnosticado com câncer com 1 ano e 6 meses. Ele já fez 2 anos no hospital. Toda a nossa oração, todo o nosso clamor ao Senhor, para que ele seja salvo, enquanto tem gente que mata o filho no ventre. Já imaginou isso? E acha que não é pecado. E a pessoa vai e se mata e acha que não é pecado. Retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com ela um campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Judas morreu antes de Jesus. Percebe, irmãos? Todo apóstata esteve na igreja um dia. Quando Paulo vai dizer que Jesus não virá sem que antes se cumpra a grande apostasia, ele fala isso em 2 Tessalonicenses. Ele diz a Timóteo, pastor, um jovem pastor, discipulado por ele, Paulo, que nos últimos tempos o Espírito Santo fala isso expressamente, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Eu quero perguntar a vocês: quem vocês têm ouvido? Quem vocês têm ouvido? Quando você faz suas escolhas diárias, você foi aconselhado por quem? Nesse período de pandemia, quem foi seu conselheiro? Quando você tem um problema financeiro, quem é o seu conselheiro? Quando você tem problema familiar, quem é o seu conselheiro? Quando você se relaciona com os seus filhos, quem é o seu conselheiro? Perceba, esse é o papel da igreja, esse é o papel dos líderes da igreja, ensinarem o povo a respeito dessa realidade, que ainda que estejamos um tempo juntos aqui na terra, não necessariamente passaremos a eternidade juntos no céu. Ainda nesse Evangelho de Mateus, nós temos um exemplo no capítulo 25 das 10 virgens. Elas andavam juntas, elas eram amigas. 5 entraram e 5 ficaram do lado de fora. E aí, irmãos, como é que está o nosso relacionamento com o Senhor Jesus? A gente o ama ou não? E o amor a Jesus é demonstrado, ele mesmo disse, em relação ao cumprimento dos seus mandamentos. Eu amo a Jesus, por isso que eu quero ser batizado. Eu amo Jesus, por isso que eu quero participar da igreja. Eu amo Jesus, por isso que eu dou tanta importância à ceia. Eu amo Jesus, por isso que eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo, para que naquilo que eu sei que é errado, eu mesmo não seja reprovado. Eu quero concluir já essa noite mostrando aos irmãos, a essa altura,
Judas já havia ido para o inferno. Mas os planos de Jesus para Pedro ainda continuavam. E Jesus vai até Pedro. João 21, versículo 15. Eu vou concluir a nossa exposição de hoje aqui nesse texto. João 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, aqui Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele agora está com seus discípulos. Ele passou 40 dias com os seus discípulos, é o que diz Lucas lá, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele está perguntando: e aí, como é? Você ama ou não ama? Pergunta não é você vai fazer. Você pode até fazer, mas você está fazendo por amor? O que define, irmãos, uma pessoa que persevera até o fim, uma pessoa que desiste? É o amor. Paulo fala isso em 1 Coríntios, se eu não me engano. O amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo nos constrange. Porque Ele nos amou primeiro, nós amamos a Ele e somos impulsionados por esse amor. Se Cristo me amou e demonstrou o seu amor fazendo tudo que fez por mim, como eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Viver uma vida onde o foco é a minha autossatisfação e não a satisfação de Cristo por meio da minha vida. Então Jesus, ele vai até Pedro, que havia traído a ele 3 vezes, e não é por acaso, ele pergunta 3 vezes a Pedro: você me ama? Você devia se perguntar hoje: você ama? Você ama mesmo a Jesus? Você ama Jesus? E se Jesus dissesse para você: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, o que você faria? E se Jesus dissesse para você: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. E se Jesus dissesse para você: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. E se Jesus dissesse para você: todo aquele que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ele disse: você tem que renunciar a tudo, inclusive o seu orgulho, principalmente. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Então eu quero ver como você vai tratar a minha igreja. Eu quero ver como é que você vai fazer isso. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Versículo 16. João 21. Simão, filho de João, tu me amas? E aí eu pergunto pela segunda vez a nós todos aqui: será que de fato a gente ama Jesus? Ou a gente está apenas cumprindo um ato religioso aqui? Porque se nós amamos a Jesus, irmãos, a gente tem que amar Jesus acima de tudo e todos. E nós temos que dar demonstração desse amor todos os dias por meio das nossas ações. Por isso que Jesus diz: você me ama mesmo? Então cadê? Cuida! Cuida do meu povo, cuida da obra. A seara é grande, Pedro. Os ceifeiros são poucos. E aí, como é que vai ser? Se lembra da conversa anterior? Em Lucas 22 que nós vimos? Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Uma das provas que uma pessoa é convertida é quando ela tem esse sentimento de débito para com o seu próximo. E ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas.
Olha como Jesus está conversando com Pedro. Pedro, você me ama, né, Pedro? Ama, Pedro. Pastoreia as minhas ovelhas. Por que Jesus está falando isso com Pedro, irmãos? Perceba que quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele percebeu que havia traído Jesus. E ele teve uma grande decepção com quem? Consigo mesmo. Então ele estava disposto a abandonar o ministério. Voltar a ser um pescador na Galileia. Mas o que foi que aconteceu? Jesus tinha dito: Pedro, eu roguei por você. Então quando Jesus ressuscita, ele manda um recado para as mulheres, através das mulheres que o viram ressurreto. Avisa os meus discípulos e a Pedro. Pedro já havia abandonado o ministério. Chama a igreja. Aí Pedro não ia, eu não sou mais igreja, eu traí Jesus. Por isso que Jesus está tocando nesse ponto, irmãos. Pedro, e aí, agora de verdade, Pedro? Ou vai ter uma hora que você vai dar chabu de novo? Agora é de verdade? Porque a Bíblia é muito clara: maldito aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Meu Deus, quantas vezes eu vi isso se repetir ao longo desses 10 anos aqui de CCVE. Que coisa assustadora. Maldito aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Versículo 17, já concluindo, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, não sei se vocês perceberam, Jesus tinha o costume de chamar Pedro de Pedro, mas o nome de Pedro era originariamente Simão, e ele era conhecido como Simão, filho de João, ou Simão Bar Jonas. E ele está dizendo: Pedro, eu sei que você é de verdade. E aí, como é que vai ser agora? Você vai continuar sendo filho de João, ou você vai agir como filho de Deus? Como é que vai ser? Porque, irmãos, vai ter um momento em que nós vamos ter que escolher entre Cristo e agradar os nossos familiares. Vai ter um momento em que a gente vai ter que escolher entre cuidar de quem aqueles que Deus mandou cuidar, ou cuidar daqueles que a gente quer cuidar. Não, eu quero cuidar dessas pessoas que eu gosto e que fizeram o bem para mim e que eu também quero fazer o bem para elas. Mas Jesus quer que você cuide de outras pessoas. E aí, como é que vai ser? Você vai fazer o quê? Por isso ele diz aqui: Simão, filho de João, tu me amas? Ele começou perguntando: tu me amas mais do que esses outros? Você não dizia, Pedro? Porque Jesus começou assim, irmãos, nada é por acaso. Pedro havia dito que ainda que todos o negassem, ele... Então você não é aquele cara, Pedro? Você não é aquele que disse: não, pode todo mundo aqui retroceder, fazer, eu amo o Senhor mais que qualquer um, não vou dar para trás de jeito nenhum, eu sou o cara. Eu não sou Pedro? Não foi o Senhor que me deu esse nome de Pedro? Sou Pedro, rapaz, sou firme. Simão, e aí, como é que vai ser, Simão? Pedro entristeceu-se. Olha que coisa, há uma tristeza que é santa, irmãos. É a tristeza pelo pecado. É a tristeza pelo reconhecimento da nossa negligência com Cristo, da nossa avareza, da nossa idolatria, da nossa displicência.
Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Olha por que Pedro entristeceu. Provavelmente Pedro se lembrou, irmão. Ele negou, Jesus pergunta, caiu a ficha. E agora? Respondeu o Senhor: tu sabe. Respondeu Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aqui Pedro não é mais aquele diante da morte de Jesus. Agora Pedro é uma outra pessoa, humilde. E ele diz: ó Senhor, o Senhor sabe se eu amo o Senhor. Eu penso que eu amo, mas eu posso errar no meu pensamento acerca de mim mesmo. Ninguém decide apostatar da noite para o dia, irmãos. Isso é uma ideia que vai sendo alimentada. A pessoa vai ficando insatisfeita com alguma coisa, vai nutrindo aquela insatisfação com a igreja e, consequentemente, com Cristo, vai nutrindo a insatisfação com Deus, porque se a vida da pessoa está ruim, a culpa é de Deus, porque Deus é soberano. Deus podia mudar a vida dela. Então uma grande questão, irmãos, é que hoje em dia a maior parte dos evangélicos odeiam tanto a Jesus que criaram um outro Jesus dentro da igreja. Um Jesus que cura, salva, liberta, tchá, tchá, tchá. Um Jesus que sapateia. Um Jesus que é rico. Tem algumas igrejas que dizem que Jesus era rico. Um Jesus que andava de BMW, porque dizem alguns que era o jumentinho da época. As pessoas odeiam tanto a Jesus, ao verdadeiro Jesus, que criaram um falso. E entronizaram este falso Jesus na igreja. Que apostasia maior pode existir, irmãos, do que essa? Eu criar um Jesus do meu jeito, porque eu não aceito Jesus do jeito dele. Eu não aceito um Jesus que me manda renunciar, e aí eu crio um Jesus que diz que vai me dar um monte de coisa boa aqui na terra. Eu não aceito um Jesus que diz que eu tenho que morrer, e aí eu crio um Jesus que me protege de toda enfermidade, toda doença, e que ainda passa a mão na minha cabeça quando eu sou um covarde. Isso é ódio. Eu não aceito esse Jesus. Eu não aceito o Jesus da Bíblia. Por isso que a grande questão, irmãos, é se a gente ama Jesus. Eu fico triste com as pessoas que vão embora, porque elas só estão declarando, não é que elas não gostem de mim, elas não amam a Jesus. Não é que elas não gostam da igreja, elas não gostam de Jesus. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18, você é crente? Então aqui é para você e para mim. Em verdade te digo que quando eras mais moço, você se vestia como você queria, andava aonde você queria. Quando porém fores velho, outros te vestirão e te levarão para onde não queres ir. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar, acrescentou-lhe: segue-me. Percebe, irmãos, que a conversa de Jesus é: se de fato você é um cristão restaurado, você tem que segui-lo. Todos nós aqui já traímos Jesus, mas a grande questão é: e a gente vai fazer o quê? Vai continuar traindo? A gente vai continuar inventando desculpas esfarrapadas? Ou a gente vai seguir a Jesus, cuidando uns dos outros, demonstrando o amor que nós temos por Cristo, através do amor
que nós temos por aqueles que estão em Cristo? Essa é a grande questão. Amor. Por isso que Paulo escreve 1 Coríntios 13. A igreja de Coríntios estava se preocupando com tantas coisas e havia se esquecido do principal, o amor. É Paulo, é Apolo, é Pedro. Não é Cristo e o amor que a gente tem por ele. Por isso que Paulo termina aquela carta dizendo: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. E essa verdade continua até hoje. Quem não ama o Senhor Jesus é maldito, fora ou dentro da igreja. Como uma pessoa pode dizer que ama Jesus e não sente amor por aqueles que são de Jesus? Isso é contraditório, irmãos. Isso é mentiroso. Isso é agir com a mesma dissimulação de Judas, como falamos aqui no começo. Judas não estava nem aí para ninguém. Por isso que depois de ter vendido Jesus, como nós vimos lá em Mateus 26 e 27, depois dele ter ido ter com os principais e vendido Jesus por 30 moedas de prata, ele volta como se nada tivesse acontecendo para a ceia. Batendo papo, muito provavelmente dando risada, eles cantaram música juntos. E a gente se pergunta, irmãos, e aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai continuar sendo influenciado por aqueles que já se desviaram de Jesus há muito tempo. Que vai ser preciso, irmãos, eu já vou fechar aqui, que vai ser preciso para a gente despertar do sono que nos assedia todos os dias, o sono. A gente vê determinadas pessoas que odeiam a Jesus, mas eles não falam isso. Eles são como Judas, eles dissimulam. Eles pregam o verdadeiro evangelho, mas eles fazem isso por 30 moedas de prata. Eles já venderam Jesus. Eles só estão esperando o momento para entregá-lo. Tantos pregadores que pregam o verdadeiro evangelho, como eu falei aqui com o irmão Marcelo antes de começar o culto. Determinado pregador prega bem, prega, só não vive. Judas, você não poderia achar uma vírgula errada na teologia de Judas, ele aprendeu direto de Jesus. 3 anos e meio com o melhor mestre do mundo, de todos os tempos, Jesus. Você acha que tinha alguma falha na teologia de Jesus? A falha estava na fé. Perdão, na teologia de Judas. A falha estava na fé de Judas, no amor de Judas. A maioria das pessoas que hoje pregam o evangelho pregam simplesmente por causa de dinheiro. Principalmente aqueles que pregam o verdadeiro evangelho hoje no nosso país. A maioria esmagadora só está atrás de dinheiro. E a gente age como se não fosse assim. Como se dizer o que eu estou dizendo fosse radicalismo. Olha, irmãos, eu não sei você, mas eu não vou ver uma pessoa vendendo o meu Jesus e vou ficar calado. Se você vai ficar calado, é com você. Eu não vou ver pessoas dentro da igreja indo para o inferno, não vou falar nada, eu vou falar como Jesus. Jesus deu várias oportunidades para Judas se arrepender, como a gente viu aqui. Judas, eu já sei que você foi lá e pegou 30 moedas de prata, Judas, confesse o seu pecado e deixe, você será perdoado. E Judas fica lá calado, dissimulado. Judas, eu já sei quem é o traidor e ai daquele que trair, porque era melhor que nunca tivesse nascido. Judas, você está entendendo, Judas, a consequência das suas ações, Judas? Jesus falou isso tudo tete a tete com Judas. De maneira que o sangue de Judas não está nas mãos de Jesus. Porque Jesus exortou Judas. Judas é que não quis se arrepender. Eu espero andar nessas pegadas, irmãos, todo o meu tempo que eu tiver aqui na terra. A
gente, irmãos, tem que acordar. Tem que acordar. A carta que nós estamos meditando, que é a carta de Filipenses, hoje foi um aprofundamento em relação aos versículos 12 e 13. Desenvolver a vossa salvação. Aponta para essa realidade. Nós fomos chamados em defesa do Evangelho, para lutarmos juntos pela fé evangélica. Onde está esse combate? Se a gente não faz nada, a gente faz uma caridade aqui e ali, como o espírita faz, como o islâmico faz. Mas eu quero saber se você ama Jesus. Se você ama Jesus, então você apacenta os seus irmãos, você cuida da sua igreja, você cuida do seu pastor, você se preocupa, você se ocupa. Por que você acha que surgiu essa ideia de igreja virtual, irmãos? Porque as pessoas não amam a Jesus e não estão dispostas nem a se ver, quanto mais a cuidarem uns dos outros. Como é conveniente, como seria conveniente para mim aderir ao falso evangelho. Com certeza eu poderia ganhar dinheiro, coisa que não acontece hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Mais uma vez eu vou repetir o que eu disse no meio da pregação. Se você não se levanta contra a mentira, você é mais mentiroso do que quem está contando a mentira. Se você não repreende o seu irmão que ama, quando você o vê no erro, é porque você não o ama. E a gente tem falhado nesse aspecto. Muitos entes queridos nossos estão indo para o inferno e a gente não está fazendo nada. Eu vou falar algo que vai doer em alguns, mas é verdade. Por isso eu tenho que dizer: muitos entes queridos nossos estão no inferno agora. E você não tem nenhuma tristeza por isso. Porque se você tivesse, você não estava vivendo a vida que você está vivendo hoje, se preocupando só com as coisas terrenas. Por isso que a gente tem que refletir: juntos por um pouco ou juntos para sempre? Juntos por um pouco e separados para sempre, ou juntos por um pouco e juntos para sempre depois? Se a gente de fato deseja isso, a gente vai ter que seguir Jesus de perto e não de longe. A gente vai ter que lutar, a gente vai ter que combater, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que semear, a gente vai ter que suar, irmãos, chorar, sofrer, porque a graça que salva é a mesma graça que envia sofrimento. Então nós, e eu estou pregando para mim também, precisamos entender que esses dois exemplos estão na Bíblia, exemplos reais de Judas e Pedro. Elas estão na Bíblia como um alerta constante àqueles que se intitulam, àqueles que se definem como cristãos, aqueles que se definem como discípulos de Cristo. Eles têm esse alerta constante: olha, você diz que você é discípulo de Cristo, pois é, lembre-se do exemplo de Pedro e de Judas. E a gente tem que agir com arrependimento salvífico e não com dissimulação diabólica. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Ó Pai, o Senhor nos conhece, nos sonda. O Senhor sabe quem somos. Por isso nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai. Dai-nos ouvidos para ouvir e um coração apto a te obedecer diligentemente. Porque a obediência tardia é desobediência, Senhor.
Ó Deus, nos ajuda a entender a importância da Tua igreja. Nos ajuda a entender o significado do amor. Cada vez mais temos sido influenciados pelo mundo. Em vez de pregar o Evangelho para o mundo, temos recebido do mundo uma série de distrações que só tem nos afastado de Ti. Por isso nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a endireitar as nossas veredas, Senhor. A chorar, a clamar, mas que esse não seja um choro falso como o de Esaú, mas um choro genuíno como o de Pedro, Senhor. Que assim como o Senhor veio e restaurou Pedro, que o Senhor possa nos restaurar nessa noite, Senhor. Restaurar o nosso fervor espiritual, restaurar, ó Pai, a nossa diligência para com a Tua obra, o nosso zelo para com a Tua casa, Senhor. Ó Deus, se não pensarmos na eternidade, Senhor, vamos pensar em quê? A nossa vida é tão rápida, Senhor. E a gente se agarra a ela como se nunca fosse morrer. Quando nós deveríamos estar nos preparando para a vida verdadeira. Que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Por isso nos desperta, Senhor. Eu oro por aqueles que no nosso meio são verdadeiros cristãos. Que o Senhor possa tirar das nossas costas a culpa, mas colocar, Pai, o arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, na noite de hoje, a entendermos